Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. É inexplicável a adrenalina de você chegar na beira de um edifício, de uma ponte, uma montanha, seja de wingsuit ou só com paraquedas nas costas. E se você errar, você morre. É igual um chocolatra, quando vê um chocolate e come chocolate, sente aquela sensação de delícia, assim, de, pô, só tô satisfeito. Isso inunda o nosso cérebro de uma sensação muito boa. Está ativando as nossas células, os nossos princípios básicos de defesa. Então na arena, sabendo que podem sobreviver ganhando ou perdendo, mas que sempre no caso também podem morrer. O fato de a gente criar regras para poder fazer o mal não torna ele menos mal. Eu acho que torna ele mais polido. Tem pessoas que procuram a arte marcial para saber se defender, ou seja, uma mulher que quer praticar um Muay Thai para saber se defender se ela for atacada na rua. Ou uma pessoa que quer se sentir um pouco mais segura, ou um adolescente não quer sofrer um bullying. As artes marciais foram cooptadas para outra finalidade, que é a violência pela violência. Ao longo da história, a humanidade passou por diversos conflitos e batalhas épicas. Guerras, lutas, violência, tudo isso faz parte da herança do homem moderno. Mas e hoje? O que nos seduz no século XXI? Será que a violência gratuita nos esportes e nos meios de entretenimento é só um reflexo para o nosso planeta de provas e expiações? Acompanhe o Mundo Maior Repórter de hoje e entenda qual a relação entre os esportes violentos e a nossa evolução espiritual. Antes de começar a falar dos esportes e das artes marciais, é preciso entender qual é o conceito básico de violência. Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em um acidente, morte ou trauma psicológico. O problema é que, ao mesmo tempo que ela prejudica a vida em sociedade, ela também atrai olhares. É o que diz o PhD em genética e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Renato Zamora Flores, que garante que sim, ver programas violentos dá prazer ao ser humano, especialmente por conta da atmosfera controlada que impede que a pancadaria sobre para quem está do lado de fora. O professor explica que, dependendo da quantidade de prazer que se obtém com as primeiras exposições à violência, a busca por situações cada vez mais agressivas pode evoluir e se tornar um vício. Eu não creio que a palavra seja vício, mas eu acho que é um mecanismo de projeção, que é uma vontade, é um mecanismo de projeção da minha violência através do outro. Quando um indivíduo é recompensado por uma determinada emoção, ele quer repetir aquele ato. Então, tudo aquilo é muito bem pensado para que a associação com a recompensa, né, aos instintos, fique ligada ao produto, ou você fique sentado assistindo. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo essas pessoas como valentes, como bravas, como lutadoras. O homem de bem, o que não revida, aquele que vira outra face, passou a ser comparado como alguém fraco, como alguém submisso. Eu já sei o que você está se perguntando agora, mas o que é que nos atrai tanto nos vídeos de violência? A verdade é que imagens de violências reais circulam no topo dos sites e noticiários por todos os lugares. De acordo com neurologistas e psicólogos, essa atração, aparentemente ilógica por cenas violentas, está ligada às estruturas mais profundas da nossa mente. Emoções como medo, terror, culpa, satisfação, vergonha ou pavor
se misturam ao observar situações reais de fúria e selvageria. A violência, ela depende sim do nosso grau de evolução, porque quanto mais evoluídos nós nos tornamos, percebemos que a violência não é a resposta. Passar pelas experiências do animal faz parte do projeto evolutivo do princípio inteligente. Quanto mais primitivo eu sou, ou seja, mais próximo do animal, essas emoções vão ser mais violentas. Os espíritos descrevem que isso, em outros planetas é isso que acontece. Então é o que a gente imagina que vai acontecer nesse aqui. Essas imagens evocam situações vividas nos primórdios da nossa evolução. Há cerca de 8 milhões de anos, a sobrevivência dos Homo sapiens envolvia a luta constante contra predadores agressivos e catástrofes naturais. E nunca é certo dizer que a violência foi necessária para a humanidade. Isso cria cada vez mais uma cultura de guerra, onde as pessoas acham que a violência ela é importante porque ela faz parte do processo de evolução. O ser humano leva algumas centenas de vidas para conseguir superar o total domínio que há nele pelos instintos e pelas paixões, e essa superação vai se dar pelo desenvolvimento da inteligência. A violência, né, num sentido mais natural, vamos dizer assim, ela faz parte da vida do animal. E fazia parte da vida do homem. É o que acontece com a nossa paixão por esportes radicais. A adrenalina encanta e chama a atenção não só de quem participa, mas também de quem assiste do sofá de casa. Após viver anos no atletismo na modalidade decathlon, Edson encontrou a chance de realizar o seu sonho de ir para uma Olimpíada se tornando atleta de um esporte de inverno. Hoje eu sou piloto da equipe brasileira de bobsled. Para quem não conhece, o bobsled é um trenó que desce numa pista sinuosa de gelo a 150 km por hora, bem rápido. Apesar do esporte oferecer toda a segurança para o atleta, os riscos de acidentes fazem parte da rotina de Edson. É uma sensação, a adrenalina é muito grande, é muito alta, né? A gente que é atleta de alto rendimento, você tem que ter uma adrenalina alta. Não só nesses esportes de velocidade, mas uma marcha atlética, um exemplo. Edson já foi para 4 Olimpíadas e, apesar de já ter 39 anos, afirma que o esporte, além de ser o seu ganha-pão, a adrenalina é viciante e gera muito prazer. Portanto, ele não trocaria o medo e a sensação que o bobsled gera por um esporte de menos risco. Então, hoje eu acho que eu estou preparado para tudo dentro do bobsled. Então, hoje eu não trocaria toda essa história que eu tive, tudo que eu passei, por um esporte que eu acho que não ia ter a mesma... a adrenalina que eu tenho, ela não ia chegar no limite que eu tenho hoje no bobsled. A descida do bobsled é aquela sensação de, que delícia que eu tô aqui, eu tô em outro mundo, assim, sabe? At the moment, as we have had 23 of our 30 sleds down. Next up, the Brazilians' first ever 4-man World Championships for Brazil. Edson Binliati races a brakeman in the 2-man. So they are all over the place now, trying to compete at all sorts of different levels. Good looking run. 51.88, that'll leave him about where he... É provável que pessoas possam se viciar sim, eu acho que isso é possível em adrenalina, em serotonina, em coisas que dão emoções fortes. Não sei se a palavra é viciada, mas sabe quando você quer ver se dá para um pouquinho mais além? Eu quero ver se dá para um pouquinho mais. Isso é uma sensação de tentar romper barreiras de desafios. Esse vício pode ser causado por os mais diversos estímulos de prazer. E o nosso organismo está preparado para dar prazer por várias coisas. Tem o prazer sexual, o prazer da alimentação. Essa mesma paixão pela adrenalina é o que move o Gui Pádua, referência nacional no paraquedismo. É inexplicável a adrenalina de você chegar na beira de um edifício, de uma ponte, uma montanha, seja de wingsuit ou só com paraquedas nas costas e se jogar. É sensação de medo, de adrenalina, mas principalmente de responsabilidade com a sua própria vida. Ao perguntar se o medo é uma emoção constante, Guilherme descreve uma relação diferente com a morte. Eu tenho medo da morte? Não tenho medo da morte. Eu tenho o costume de conversar com ela. Aqui dentro, na hora dos momentos dos saltos, nos momentos mais adrenalizantes.
Para o esportista, existe uma diferença na forma em que as pessoas enxergam esses esportes e o modo em que o profissional lida com essas modalidades. O leigo está enxergando como um simples salto de paraquedas de cima de um prédio, quase suicídio. Eu, como atleta, tenho que treinar antes de subir num prédio 500 vezes, 1000 vezes de um avião. É um esporte extremamente técnico, com um diferencial que, se você errar, você morre. E isso é muito intrigante, por que não dizer motivante, porque os bons ficam e os que não aprendem ou os que não se dedicam são eliminados. Os esportes que é feito de maneira em que eu sei que eu vou correr um risco, é porque vem aquela sensação, aquela emoção, as pessoas podem que eu quero mais um pouco, eu quero ir até onde vai, agora eu quero fazer ali. O que a gente vê na televisão é que a gente vê só os que dão certo, né? Porque tem um monte de que não deram certo. Eu não acho que é só de vidas passadas, eu acho que é uma questão biológica. Então, se desde pequeno eu educo uma criança de um modelo onde eu assisto um programa desse, onde eu assisto um jogo desse, nem preciso me preocupar ainda com a vida passada. Ao final, Gui Pádua fala sobre a sua relação com a fé e com a prosperidade. Tenho fé em Deus, tenho fé nos meus objetivos, tenho fé na bondade do ser humano, em querer coisas boas para os outros, e eu acho que tudo isso faz parte do que você leva dessa vida e principalmente porque você colhe dessa vida todos os dias, a fé e a bondade. A busca de novas e intensas experiências, sem consideração pelo risco físico, social, legal ou financeiro, é uma característica de personalidade geral. Os esportes extremos podem ser um ajuste natural para os viciados em adrenalina. Essas atividades podem ir desde pular de bungee jump até participar de uma corrida de automobilismo. No próximo bloco, a equipe do Mundo Mar Repórter conversou com o lutador de MMA Rodrigo Minotauro. Confira como foi essa entrevista e qual a relação da luta com a nossa evolução espiritual.